Deixa eu te falar, tem cachorro aí na sua casa? Tem cachorro? Tem gato? Tem animais de estimação? Na minha casa eu tenho um cachorro que me acompanha já faz 8 anos. 8 anos. E alguns dizem que os animais ajudam e muito nesse processo de cura. Que coisa, né? Será que é verdade? Hoje que nós estamos falando acerca de como viver a enfermidade, do que podemos fazer no tempo da enfermidade, eu tenho a alegria de receber aqui convidados que fazem parte de um projeto belíssimo e que vão falar conosco um pouco mais sobre toda essa questão. Por isso, sejam bem-vindos nos nossos estúdios, o querido Hélio, querida Thaís e também a querida Pipoca. Pipoca, que é a cachorrinha que a Thaís trouxe. A Pipoca é sua cachorra, né, Thaís? Isso, é minha mesmo. Ah, quantos anos ela tem? 2 anos. 2 anos. É sua única cachorra? Tem mais? Não, tenho 3 em casa. 3? É. Ah, entendi. Tenho 3. E a Pipoca, ela está aqui justamente para representar, né, Hélio, esse belíssimo trabalho que vocês querem discorrer um pouco para nós. O que consiste esse trabalho? O que consiste? Muito boa tarde, padre. Boa tarde, bem-vindo, viu, meu irmão? Obrigado pelo convite. Então, a Pipoca veio representando os nossos mais de 40 cães, né? Hoje a Medicão, né? A Medicão Brasil, hoje ela conta com aproximadamente 43 cães, né? Então a Pipoca hoje veio representando essa trupe, né? Que a gente gostaria muito de poder ter trazido aqui para o senhor, mas, né? E a Medicão ela já existe há 20 anos, padre, né? Então, assim, nós hoje trabalhamos com a intervenção assistida por animais, né? Que é dividido em 3 segmentos, né? Que é a terapia assistida por animais, a educação assistida por animais, né? No caso, né, a educação e as atividades assistidas por animais. Então, hoje, nós temos uma equipe grande, né? Hoje nós somos em quase 70 pessoas. Quase 70 pessoas. São 70 pessoas de vários segmentos, né? Nós temos profissionais da área de saúde. Nós temos fotos, inclusive, desse trabalho que vocês mandaram. Nós vamos passando, enquanto vocês estão falando, para que você possa ver imagens de matérias que nós fizemos, essa belíssima matéria que foi feita com vocês. Que maravilha. Isso aí. Olha só, ali é o Bituca, uma senhora... né? Ele é o Bituca, um dos nossos cães. Aí a diretora da APAI aqui de Campinas, né? Certo. Com a gente. Certo. Aí tá a Panceta, né? Aí a Andy, que é uma mini Schnauzer. Ó, o Fred, né? Que é do... Aí o Manchu. Esse é meu, esse cãozinho ele é meu. E aí tem o resto da equipe, né? Aí tem a Gil, tem enfim, a Carla e a Andy, né? Que tá aí com a gente. Isso aí é na entrada do Hospital do Celso Pierro. Essas imagens aí é bem na entrada do Hospital de Campinas, né? No Celso Pierro, Hospital da PUC. Esses cães, eles moram com seus respectivos donos... Isso, na verdade... E como que vocês os preparam para o trabalho? Então, na verdade, assim, os cães, eles têm os seus tutores, né? Que, consequentemente, são voluntários da Medicão. Então, por exemplo, a Thaís, no caso, se você ver, ela tem 3 cães na casa dela, mas apenas a Pipoca participa do trabalho, né? Por quê? Porque a Pipoca passou por um processo seletivo, né? Aonde se comprovou que ela tem o perfil, né? Tem o comportamento, tem as características, né, que nós procuramos num cão. Existe um processo seletivo. Exatamente, para poder, então, estar ingressando, né, dentro do time, né? Então, é um time grande, né, padre? Então, assim, é assim que funciona, tá? Logicamente que a Pipoca tem o acompanhamento veterinário, que nós temos a nossa responsável veterinária, né? Por todos os nossos cães, que é a doutora Viviane, né?
ela que responde por São todo... cães cuidados, vacinados, Isso, todo esse cuidado vocês têm, né? Tudo. Então tem todo o cuidado de higiene, né? Tem o cuidado das vacinas estarem sempre em dias, né? Com todas, né? Que a vigilância sanitária nos requisita, né? Ou seja, a gente tem um protocolo a seguir. Então, toda a parte de higiene, limpeza, saúde, educação, então todos esses cães, assim, não são cães que nós pegamos aleatoriamente e levamos, não. Eles são selecionados, são preparados, são avaliados, então existe todo esse protocolo. Maravilhoso. Né? Você sabe que eu acho fantástico, até mesmo porque eu tenho, como eu disse para você, eu tenho um cachorro de estimação, gosto muito, talvez você tenha também. Agora eu quero que vocês me expliquem, Hélio ou Thaís, a junção, né? Porque vocês levam os animais até esses diversos lugares e como que se explica, por exemplo, que esses animais sejam importantes? O que ocasiona a presença de um animal dentro desse processo de cura, de enfermidade? Como que é? Então, que na verdade é assim, padre, o cão, ele consegue liberar substâncias no organismo do ser humano com a simples presença dele. E essas substâncias que são fundamentais em algumas situações, né, que o paciente ele se encontra naquele momento. Olha só que interessante. Então, por exemplo, você vê, você tem pacientes... Isso é uma comprovação científica. Isso já é comprovado no mundo inteiro, padre. Tá? Então isso já é cientificamente comprovado. Então tem esse trabalho também em outros países, é comum? Sim, os primeiros relatos que nós temos na história mundial da terapia assistida por animais, né, os primeiros relatos aconteceram na Inglaterra, né, na cidade de York, num sanatório, né, onde se viu pacientes, né, através do portão vendo cães de rua, né, terem expressões de satisfação, de alegria e que simplesmente do bem-estar. E alguns médicos na época pegaram um desses animais e colocaram, né, numa área e viu que os pacientes começaram a tratar. Isso foi na década de 60, 50, né? 1950, Deve ter 1960. sido bem difícil no início para quem fez esse trabalho, né? Exatamente. Então, os primeiros relatos aconteceram na Inglaterra e espalhou-se pela Europa. Consequentemente, isso foi levado para a América, né? Para os Estados Unidos. E muitos anos depois é que chegou-se ao Brasil. No Brasil, os primeiros relatos são de cavalos, né? São com cavalos. Cavalos. Que é a ecoterapia, né? Que já tem mais de 25 anos, né? 25 a 30 anos que se trabalha através dos cavalos. A terapia através dos cães, né, ela tem no Brasil, pouco mais de 20 anos. Ah, é recente. Exatamente. Então, você vê que os primeiros relatos, foi em 1940, 1950, né, para agora, né? Então, ou seja, levou-se aproximadamente 80 anos, né, para a gente ter isso no Brasil, né, para chegar até aqui. Vocês já testemunharam com esse trabalho, coisas assim que talvez queiram partilhar conosco e que ilustrem bem o que proporciona a presença dessas... Então, como eu sou fundador, né, da Medicão no Brasil, né, a Medicão completou-se 20 anos e eu estou sempre presente em todas as atividades executadas pela Medicão, apesar de ser o presidente. Faço questão de estar presente. E nesses meus 20 anos, nós temos 2 grandes relatos, né, de superação. É isso que os médicos, né, comprovam, né, e dizem qual é a real necessidade da nossa presença, principalmente dentro de área hospitalar, né? Porque nós temos um caso do garoto Pedrinho. Eu vou resumir os 2 casos para o senhor, viu, padre, para a gente não... Então eu tenho o caso do garoto Pedrinho, que sofreu um acidente na casa dele, ele caiu em cima de uma mesa de vidro, ele teve perfuração de vários órgãos. Meu Deus tá? do céu. Pulmão, rim... Uma criancinha.
Na época ele tinha 6 anos de idade, ele tinha aproximadamente, tá? Então ele estava brincando em casa, caiu em cima de uma mesa de vidro, essas mesas que nós temos. Certo. Né? E teve perfuração de vários órgãos. Ele foi levado em estado crítico, gravíssimo, ao Hospital Celso Pierro, em Campinas, onde esse menino passou por diversas cirurgias. Ele ficou internado, padre, aproximadamente por volta de 2 meses, 2 meses e meio, na UTI infantil. Isso, na UTI infantil, depois de passar por várias cirurgias. Esse menino, depois de ter estabilizado o quadro dele, ele foi transferido para o quarto. Só que ele criou o chamado pelos médicos, eles denominam como hospitalismo, que é uma versão ao leito hospitalar, ou seja, o medo de descer do leito hospitalar e continuar a vida dele. Os médicos tinham grandes dificuldades para fazer fisioterapia, então, principalmente a fisioterapia, porque ele precisava andar, né, para poder ventilar o pulmão dele, porque ele ficava só deitado na cama. Então, podia dar pneumonia, podia dar complicações para os órgãos desse paciente. E então, tanto psicólogos, fisioterapeutas, os próprios médicos tinham uma grande dificuldade em fazer esse menino descer da cama. Nos foi solicitado, nos foi pedido a presença dos animais, dos cães, porque nós já trabalhávamos no hospital já há alguns anos, nos pediram que nós fizéssemos uma visita, né, a esse menino. Né? Aliás, a gente tem amizade com a família até hoje. Né? Queria até mandar um grande abraço para a mãe dele, que é a dona Maria Amélia, né, que é fantástica, a mãe, e o Pedrinho, né, para os dois, eu queria mandar um grande abraço para eles. E simplesmente, padre, na hora que o cão, ele adentrou ao quarto, junto com uma das nossas voluntárias, era uma cachorra que era era minha essa cachorra, infelizmente ela veio a falecer, já tem uns 2, 3 anos, mas ela foi um exemplo de animal com essa finalidade, e ela apoiou, né, na beira da cama e fez estimular a vontade do menino de descer do leito para brincar com o cachorro. Ou seja, ele estava ali parado, ele não queria viver. Não, ele queria só ficar, é o chamado hospitalismo. Ele tinha medo de descer do leito, porque ele tinha na cabeça dele que, se ele descesse do leito, tudo aquilo que aconteceu com ele aconteceria novamente. Meu Deus do céu. Né? Então, ou seja, mexeu com o psicológico da criança profundamente. Né? Então a parte de fisioterapia, então eu já estava com problema já de movimentação dos membros do corpo, né? E os pulmões também, que poderiam a qualquer momento entrar em colapso por conta do contato direto com o leito. Nesse momento nós fizemos, né, a gente proporcionou que ele descesse da cama, tivesse contato com o animal, e ele nos pediu se poderia levar o cachorro para dar uma volta no corredor do hospital. A partir desse momento, padre, foi que o menino perdeu o medo. Ele viu que ele poderia descer do leito. Que bacana. Aí eu pergunto ao senhor, isso não é a mão do senhor naquele momento? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Através do animal? Eu já acompanhei, inclusive na minha própria paróquia, pessoas que enquanto enfrentavam uma depressão muito grande, que não tinham animais nenhum em casa, depois que a família resolveu buscar um animalzinho, naquele caso específico um cão, um cachorro, como aquele cachorro fez a diferença. Padre, o maior exemplo é o que nós estamos vivendo atualmente com a pandemia. Com a pandemia, desde março para cá, as pessoas precisaram ficar em quarentena, né, dentro de casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder ter o convívio social. Né? Nós temos relatos, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos tem
um acolhimento de animais, né? ONG, né, que recolhem animais e depois fazem as suas devidas doações, teve várias instituições que zeraram o número de cães, porque foram doados durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas se sentiram tão solitárias em casa que elas foram ao encontro de adotar um animalzinho para poder ter um companheiro dentro de casa. Isso não aconteceu só lá não, isso aconteceu no Brasil também, sabe? Em várias instituições, né, que doaram mais do que o normal, né, habitualmente, né? Então você às vezes doa, às vezes 10, 15 animaizinhos num mês. Teve instituições que chegaram a adotar 60, 70, 80 animais no mesmo mês. Então, ou seja, está mais do que comprovado que a presença do animal, ele é um estimulante para o ser humano, é um estimulante natural para o ser humano, para a liberação de substâncias que proporcionam o bem-estar, alivia a dor, né? A calma, anti-estresse. Então, ou seja, isso já é cientificamente comprovado. Você, então, aconselharia alguém que esteja enfrentando uma enfermidade em casa, uma tristeza? Padre, eu tenho 8 cães na minha casa, padre. Eu sou muito suspeito para falar de alguém ter animais em casa. Mas, assim, a presença do animal, o ambiente da casa muda. Ele muda completamente, fica mais alegre, fica mais vivo. Né? A gente percebe que existe algo ali diferente no ambiente. É verdade. A presença do animal causa isso, traz isso para a família. Né? E outro caso é o do garoto Isaac, que também sofreu um acidente, né, que teve um problema, ele foi atropelado e ele perdeu massa encefálica, ele também era pequenininho, tinha uns 5, 6 anos de idade, foi levado também ao hospital, mesmo hospital, ao Celso Pierro, também em estado gravíssimo. E o caso desse menino ainda foi um pouco além, porque além de tudo, ele mexeu com o cerebelo dele, né, com a parte neurológica, aonde ele perdeu os movimentos das pernas, braços e fala. E que, novamente, a mesma cachorra, lembra que eu falei para o senhor do garoto Pedrinho? A mesma cachorra teve presente no quarto com esse menino e era uma expectativa muito grande, porque o menino estava numa situação muito grave. E eu me lembro exatamente como se fosse hoje, tinham mais de uns 10 médicos no quarto naquele dia. E aí você que chega conduzindo a cachorra. Na verdade, eu oriento, mas tinha uma outra voluntária que estava junto com a minha cachorra. Eu estava junto, eu estava presente. Na mesma ação, nas duas ações. E o que aconteceu é que existiam vários médicos, vários enfermeiros, enfim, vários voluntários e todo mundo com aquela expectativa, o que ia acontecer? Na presença do animal, o menino andou e falou. Meu Deus. Ele levantou da cadeira, que ele não estava levantando, ele andou, ele falou, ele apertou o braço da mão e deu as primeiras palavras. O senhor imagina o momento de todo mundo vendo aquilo, né? O que aconteceu no semblante de todos, né? Todo mundo chorou, todo mundo se abraçou. Deve ter sido muito emocionante. Então, padre... Algo que você leva para a vida toda. Como que você pode dizer, né, que isso não é a mão do Senhor? Com certeza, né? Com certeza. Como é que o senhor proíbe um trabalho desse? Com certeza. Um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito e eu agradeço demais, viu, a presença do Hélio, a presença da Thaís, da Pipoca. Pipoca boazinha, né, Thaís? Tá tranquilíssima.
Belíssima. Sempre assim, esse comportamento. Né? Quem tá fresquinho aqui. Os cães precisam ser dóceis assim, né? Até porque quando chega ali eu falo, para passar nesse processo seletivo. Porque senão pode ocasionar um efeito contrário, né? Se for um cão... Sim, sem dúvida nenhuma. A Thaís, ela já está com a gente há 6 anos, né? Há 6 anos. Há 6 anos dentro do trabalho, né? Ela começou, era jovem, tinha 19 para 20 anos. Hoje já está aí com seus 25 anos, né? Já, ou seja, trabalha com a gente há um bom tempo já. Muito curioso, muito interessante. Receber o Hélio e a Thaís aqui, trazendo para nós um pouco desse trabalho. Com certeza nos alegra bastante, porque é um trabalho bonito. Até nós tivemos, assim, belíssimas imagens que foram passadas de uma entrevista, né? Sim. Uma entrevista que foi feita com vocês. E olha só, gente, nessa entrevista, vale lembrar que tem mais de um ano que foi feita essa entrevista. Nós não estávamos na pandemia, né? Sim. Não estávamos na pandemia quando foi feita essa entrevista. E ali a gente pôde sentir um pouco da maravilha desse trabalho. Sim. E eu desejo para vocês que Deus continue abençoando muito esse trabalho de vocês. O que é de Deus não pode parar jamais. Eu tenho certeza que esse trabalho é de Deus, porque os cães, os animais de estimação foram criados também por Deus, tanto que a igreja tem uma bênção especial para os animais de estimação. Não é pecado você cuidar, você amar um animal de estimação, não é pecado, né? Ao contrário, o pecado é o contrário. Né? O pecado é justamente quando a gente maltrata um animal de estimação. Aí sim é matéria de pecado, com certeza. Então eu agradeço muito a vocês, viu? Muito a vocês. E nós vamos para um rápido intervalo, saindo nesse clima maravilhoso, contando então com o Hélio, Thaís, a Pipoca, agradecendo a vocês e desejando que o Senhor os abençoe hoje e sempre, viu?